Oi, tudo bem? O meu nome é Thaís Godinho, eu sou autora do Vida Organizada e essa aqui é a Jornada Pop, uma jornada para profissionais de organização e produtividade que queiram se tornar referência no seu mercado e levar o seu trabalho para o online. Pode ser que você não trabalhe nessa área e você esteja aqui porque você quer fazer essa transição ou porque você quer migrar o seu trabalho para o online. De qualquer maneira, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque aqui a gente vai ter 3 aulas essa semana para falar justamente sobre como você pode se posicionar no seu mercado para você ser uma referência e como você pode levar o seu trabalho do presencial para o online se você, em diversas áreas de atuação, trabalhando com organização e produtividade ou não queira fazer esse processo. Se tornar referência no seu mercado é muito importante para te posicionar como uma autoridade naquilo que você faz. Desse modo, você contribui também com o legado da sua profissão. É essencial que o seu trabalho esteja no online, ou porque você quer fazer uma migração para trabalhar 100% no online, ou porque você quer aumentar a visibilidade da sua marca na internet. Então, se você for ou uma profissional da área de organização e produtividade, quiser fazer uma transição para trabalhar nessa área, ou se você trabalha em outro mercado, mas quer fazer uma transição para levar o seu trabalho para online, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. A gente vai ter 3 aulas esta semana e essa primeira aula de hoje é uma aula onde eu vou te ensinar como você pode se tornar referência no seu mercado. Se tornar referência no seu mercado ajuda na divulgação do seu trabalho, impacta no seu faturamento e isso te ajuda a fazer melhores escolhas com relação a onde você quer atuar. Sabe, 2020 foi um ano decisivo, tem sido um ano decisivo para mim, porque em 2019, em dezembro de 2019, eu ministrei a minha última turma presencial, porque eu tinha feito todo um planejamento para entrar no ano de 2020 com meu trabalho 100% no online. Claro que eu não sabia que ia ter pandemia, eu não sabia que a gente ia ter essa questão de isolamento social, mas essa decisão se mostrou muito acertada. Tanto que muitos colegas meus, amigos que trabalham na área, que trabalham com lojas, que trabalham ministrando cursos em empresas, que trabalham presencialmente, me falaram: nossa, Thaís, você teve uma iluminação aí para poder fazer essa transição. Me ajuda a fazer também? Ao longo dos últimos anos eu venho fazendo muitas pesquisas de mercado, acompanhando tendências nesse mercado onde eu atuo e também muito da minha intuição de saber onde que eu queria atuar, onde eu queria colocar os meus esforços. Foi por isso que eu fiz todo um planejamento para poder migrar o meu trabalho 100% para o online a partir de janeiro. Eu fiz então essa transição que eu já vinha fazendo há algum tempo e eu confesso para você que eu nunca trabalhei tanto, porém é um trabalho muito focado e feliz. É muita produção de conteúdo, eu tenho participado de muitos eventos, sendo convidada para fazer entrevistas por vários veículos de imprensa. Enfim, tenho sido muito demandada por muitas empresas, tendo até que recusar a maioria dos trabalhos porque eu não dou conta de atender nesse momento de tanta demanda que eu tenho tido. Isso permitiu que eu fizesse um primeiro semestre do ano com um faturamento maior do que o do meu ano inteiro passado e de qualquer outro ano que eu já tenha trabalhado desde que eu comecei a empreender nessa área. Se eu tive e continuo tendo esse resultado foi porque eu aprendi um método de trabalho que me permitiu saber fazer essas coisas todas no online e é por isso que eu tô aqui, para poder te passar um pouquinho do que eu aprendi. Se eu tive e continuo tendo resultado nesse trabalho, em grande parte foi porque eu me tornei referência nesse campo que eu atuo. Organização pessoal, planejamento de vida e produtividade compassiva. Porque assim, a imagem que você constrói online impacta toda a sua vida. Porque o que você vende, na verdade, acaba sendo um estilo de vida. E especialmente agora, quando o mundo está sendo obrigado a ir para online, você se tornar e se colocar como referência vai fazer toda a diferença na visibilidade do seu trabalho no mercado. E você pode achar que é muito fácil para uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, quase 400 mil seguidores no Facebook, enfim, vir aqui e falar sobre isso. Mas a grande verdade é que eu comecei do zero, como todo mundo. É a construção de um trabalho de longo prazo, mas que precisa começar em algum momento. Além disso, o número de seguidores não é tudo isso que parece. O que importa realmente é você ter um público fiel, leal, com engajamento
engajamento, que tá ali sempre presente acompanhando o que você posta, e isso resulta de um trabalho com integridade por parte dessa pessoa que está criando o conteúdo. Também não existe tão forte o fator concorrência na internet, porque tem espaço para todo mundo. Mesmo que outras pessoas falem sobre o mesmo assunto que você, o seu jeito de colocar a sua visão de mundo e o seu estilo de ser influencia muito na mensagem que você passa, e você vai cada vez mais atrair pessoas que se identifiquem mais com você. Esse é o poder de trabalhar com a internet. E eu acho impressionante como tão poucos profissionais estejam nesse momento aproveitando essa oportunidade de ir para online, de se colocar como referência e de poder escalar o seu negócio de uma maneira não vista antes pelo seu próprio trabalho ali mesmo, na sua própria experiência. Mas você tem que aproveitar. É para isso que a gente tá aqui. Olha, pode parecer que não, mas com o Vida Organizada, o meu blog, aconteceu desse jeito. Eu comecei lá atrás, em 2006, quando ter um blog não era uma profissão, as pessoas não viam a criação de um blog como algo que você pudesse simplesmente fazer carreira e ganhar dinheiro com isso. Antes do Vida Organizada, eu tive vários outros blogs. Eu escrevo pra internet desde 2001, praticamente. E por que o Vida Organizada deu certo de todos esses projetos? Eu não acho que tenha sido simplesmente sorte ou um conjunto de circunstâncias. Eu penso que, em primeiro lugar, eu sempre fui muito apaixonada pelo assunto. Eu fui atrás de conhecimento, fui estudar, fui me capacitar, porque eu tinha muita responsabilidade com relação àquele conteúdo que eu estava compartilhando. Mas, acima de tudo, eu tive duas coisas. Em primeiro lugar, integridade. Então, assim, sempre passar algo que quando eu sabia, eu falava que sabia. Quando eu não sabia, eu falava que não sabia. Então, eu não queria passar uma imagem que eu não era. E, em segundo lugar, sempre no sentido de ajudar as pessoas. Eu compartilhava porque eu acreditava que aquele conteúdo poderia ajudar alguém. De lá pra cá, foram muitos anos, muitas conquistas, muitos cursos, muitos alunos, palestras, eventos nacionais, internacionais. Rodei o Brasil, fui fazer curso no exterior, ministrar curso no exterior, participar, ministrando uma palestra no exterior também. 3 livros publicados. Ano passado eu tive essa imensa honra de ter sido a única brasileira a ser convidada a palestrar no evento mais importante do método GTD pelo próprio autor do método, David Allen. Fui convidada e para mim foi um dos pontos altos da minha vida profissional, pelo menos até agora. Foi muito feliz, fiquei muito honrada de fazer parte daquele momento, um evento internacional em Amsterdã para mais de 1000 pessoas, transmitido para todo o planeta. Foi incrível. Isso é muito significativo para mim, porque significa que eu desenvolvi e construí um trabalho pautado em paixão, baseado em quem eu sou, nas coisas que eu mais gosto e, mais importante do que tudo, ajudando outras pessoas. Com o blog, com o YouTube, com as redes sociais, eu desenvolvi um método de trabalho que funciona muito bem para mim. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas a trazerem esse mesmo método para que pudessem organizar melhor o seu trabalho no digital. Esse modelo de trabalho pode ajudar outras pessoas que querem trabalhar com organização e produtividade ou que simplesmente querem levar o seu trabalho para o online. E todo esse conhecimento é muito prático, tudo isso que eu tô falando foi testado e aprovado nos últimos anos, é fruto realmente de muito trabalho e eu acho bem legal poder passar para você esse atalho aqui hoje, porque tudo isso que eu tô te falando vem desses anos todos que eu já venho trabalhando e tendo esses excelentes resultados. Pode ser que você não saiba, mas eu sou publicitária por formação, eu trabalhei em muitas agências de publicidade e antes de trabalhar exclusivamente com organização e produtividade, eu trabalhei com muitas marcas, já trabalhei no marketing digital focada em redes sociais, então eu sei como esse mercado funciona da minha parte hoje de criação de conteúdo, como da parte das agências e das marcas. Ou seja, eu tenho muito conhecimento de mercado para poder chegar aqui e fazer uma aula como essa. Eu brinco que eu sempre gostei de compartilhar conteúdo mesmo quando ainda não existia a internet como a gente tem hoje em dia. Quando eu era criança, eu criava os meus próprios gibizinhos da Turma da Mônica com alguns personagens amiguinhos meus da escola. Depois, na adolescência, eu criei fanzines. Sim, você se lembra dos fanzines? Eu criei fanzines também. Assim que eu tive acesso à internet, eu criei o meu primeiro site para falar sobre os Beatles, que é uma banda que eu amo muito. E em 2001 eu criei o meu primeiro blog também. Era sobre um outro assunto, era mais pessoal, mas foi a primeira vez que a Thaís criou um blog na internet. Se a gente parar pra pensar, são quase 20 anos. É muito tempo, gente.
Parece que é fácil, que foi sorte, mas na verdade foi um trabalho construído, né, há muito, muito, muito tempo. Os blogs não eram naquela época o que eles são hoje, a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, a gente não tinha um mercado de influência como a gente tem hoje. Mesmo no momento que eu pedi demissão do meu último trabalho para trabalhar essencialmente com organização e produtividade há alguns anos, eu era sozinha, eu não sabia empreender, eu não sabia como me constituir como empresa, como marca na internet. Então foi todo um trabalho que eu fui aprendendo a fazer na marra mesmo. E aí os desafios nunca param de aparecer, né, coisas novas. Então uma coisa é você produzir conteúdo diário pro blog, que já era bastante trabalhoso. Outra coisa era produzir conteúdo diário pro blog e depois para todas as outras redes sociais que apareceram. Mas é muito satisfatório você ter um pessoal que te acompanha, um público, uma audiência fiel, que tá lá, que curte, que comenta, que engaja, que deixa recados todos os dias dizendo o quanto o seu conteúdo ajuda. Isso não tem preço. E se eu tô compartilhando isso com você é porque o que eu venho fazendo tem dado muito certo. E eu quero compartilhar, eu quero te ajudar nessa jornada também. Eu acho que todo esse meu conhecimento e essa minha experiência pode encurtar a sua jornada até lá. Como eu falei, eu trabalhei muito nesses últimos anos, especialmente nos últimos meses. Mas foi graças a esse trabalho que eu tive conquistas incríveis. 3 livros publicados, palestras em diversos eventos da área, sendo convidada para fazer entrevistas em vários veículos de imprensa, prestando serviços e consultorias em várias empresas importantes, conhecendo alunos incríveis. Viajei para Lisboa no ano passado para ministrar um curso lá. Depois fui convidada para palestrar nesse evento em Amsterdã em junho. Enfim, foram muitas conquistas incríveis e que eu tenho muito orgulho de serem fruto de um trabalho de tantos anos. Mas principalmente a possibilidade de ter hoje um trabalho que eu amo, que eu construo diariamente, criativo, que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer isso, eu amo a segunda-feira. Esse é um trabalho que sustenta a minha família e que permite que eu tenha uma rotina tranquila. Lá atrás, quando eu comecei o blog, eu criei apenas para compartilhar as coisas que eu estava aprendendo e eu achava que poderia ajudar outras pessoas. Nunca que eu imaginava que eu ia chegar até aqui, mas eu cheguei. E tudo isso foi por conta do modo como eu sempre criei o conteúdo na internet e fui aperfeiçoando ao longo dos anos. Eu estudei muito e me capacitei para ter essa nova carreira. Sempre que eu faço uma palestra ou nas sessões de autógrafo dos meus livros, sempre que eu tenho contato de perto com esse pessoal que me acompanha, todo mundo sempre me pergunta: Thaís, como que você fez para chegar até aqui? Qual que é o primeiro passo para começar? Como que eu posso fazer se eu quiser trabalhar com isso também? E eu realmente acredito que tudo isso só aconteceu porque eu me tornei uma referência nesse mercado, construindo um nome forte, sempre muito íntegro e honesto com a minha audiência. Quem me acompanha quer sim ter uma rotina mais tranquila através da organização, quer aprender a planejar a vida com mais significado, mas mais do que isso, essas pessoas, você quer saber como eu faço, a minha maneira, o meu ponto de vista com relação a tudo isso. E é por isso que acaba sendo um conteúdo que agrega tanto valor a outras pessoas. Por isso que faz sentido compartilhar também como eu faço esse trabalho, pois parte do meu público me pede muito isso. E foi justamente assim que surgiu a ideia da Jornada Pop, uma jornada para profissionais de organização e produtividade ou pessoas que queiram trabalhar com isso ou que não trabalhem com isso, mas queiram levar o seu trabalho para online, assim como eu levei o meu. E essa jornada tá só começando, essa é só a primeira aula. Agora, olha só, eu vou te contar uma coisa que é meio segredo. Para você se tornar referência na internet, tem uma coisa que você tem que deixar de lado. Tá pronto para ouvir? O segredo é o seguinte: não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Quando você começa a produzir conteúdo na internet, o foco sempre tem que ser nas pessoas que você quer ajudar com aquele conteúdo. Ensinar, compartilhar algo para agregar valor e não para você se posicionar ali. Se você agregar valor e realmente levar soluções para a vida das pessoas, você vai se posicionar naturalmente, vai ser uma relação ganha-ganha. Então não é para começar a criar conteúdo para mostrar suas maravilhosas habilidades, mesmo que você seja uma pessoa incrível, eu acredito que você seja realmente, mas sim para ajudar outras pessoas, porque dessa maneira você vai criar um conteúdo de valor que vai fazer com que as pessoas queiram te visitar, queiram te acompanhar, queiram comentar, curtir, seguir, compartilhar, enfim. Na internet, eu recomendo que você troque o verbo vender pelos verbos ajudar, ensinar, servir.
Dessa maneira vai ficar muito mais fácil para você definir que tipo de conteúdo você vai compartilhar com a sua audiência. Você também tem que ter uma motivação muito forte de querer compartilhar aquilo que funcionou com você, porque gostar de compartilhar é algo intrínseco a quem trabalha com internet. Quando a gente fala sobre esse trabalho e que tipo de pessoas podem se beneficiar desse posicionamento, eu estou me referindo, por exemplo, a personal organizers que trabalhem com organização residencial ou corporativa e que buscam ir para o online ou buscam projetar o seu trabalho e se divulgar melhor através da internet. Vocês têm muito a se beneficiar desse conteúdo. Se você for instrutor ou instrutora de cursos, professor, palestrante, você também tem muita coisa que você pode compartilhar e se projetar como referência na internet. Você que é coach, você que é decoradora ou arquiteta ou trabalha nessa área em uma área relacionada, se você tiver uma loja, enfim, seja qual for o seu meio de atuação, você divulgar o seu trabalho na internet, mais do que ir para o online, suponhamos que você queira continuar trabalhando presencialmente, mesmo depois que tudo isso que está acontecendo no mundo passar. Se você projetar o seu trabalho para você se tornar referência na internet, isso vai aumentar muito a sua visibilidade, vai aumentar muito todo o potencial de novos clientes, porque a internet escala o seu negócio. E se você quiser ir para o online de vez, então nem preciso dizer, são muitas as possibilidades. Um ponto que trava muitas pessoas quando elas vão para a internet é a questão de ter vergonha ou ter um receio de se expor. O que eu quero te dizer é que você não precisa ter vergonha. Sabe quando você vai prestar um serviço, você vai vender o seu produto para um cliente no presencial mesmo? Da mesma maneira você vai fazer só que pela internet. Então você não precisa ter vergonha de ser quem você é, de prestar o seu serviço. Você está apenas servindo as pessoas. Você vai fazer o que você faz para o seu cliente, só que na internet. E assim, as pessoas querem você, e quanto mais você se constituir como referência, mais elas vão ter em você um ponto de inspiração que elas vão sempre acompanhar, e se em algum momento elas precisarem do serviço ou do produto que você oferece, com certeza é você que elas vão procurar. Se antes de tudo isso que está acontecendo, a atenção das pessoas já estava na internet, hoje mais do que nunca está também. Hoje em dia a gente vê como a maioria das reuniões pode acontecer online. Eu não acho que depois que tudo isso que está acontecendo no mundo passar, porque vai passar, eu não acho que a gente vai voltar a ser 100% como a gente era antes. Cada vez menos as pessoas vão querer se deslocar, cada vez menos as pessoas vão querer se expor, né, essas questões de higiene e tudo mais. Então, quem não se capacitar e estruturar o seu negócio, pelo menos em parte, para o online, vai acabar ficando para trás, se é que já não está. Então, mais uma vez, mesmo que você queira ficar no presencial depois, você se posicionar na internet é muito importante para sua marca e para o seu negócio. Quando a gente fala sobre migrar o trabalho para online, significa que você não vai atuar apenas regional. Se você quiser atuar regional, no presencial, depois que tudo isso passar, você vai continuar atuando e a internet só vai te ajudar a divulgar o seu trabalho. Mas se você quiser levar o seu trabalho a outros públicos de pessoas de outras cidades, estados e até países, a internet te ajuda muito com isso e você pode escalar o seu negócio, tendo mais clientes ou aumentando o faturamento e reduzindo os custos que a sua prestação de serviços ou a venda de produtos pode ter no presencial. Se você quiser, é possível para todas as áreas. Agora, eu queria falar algumas coisas que podem atrapalhar o seu percurso, né, nessa construção de você querer se tornar referência no seu mercado. E nessa aula eu quero falar sobre elas. Quando a gente começa a trabalhar com internet, é importante lembrar que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ou seja, você está começando, leva tempo para algumas coisas acontecerem. Então não fica desanimado por você começar e ter 0, 10, 100 seguidores, não importa o número de seguidores, todo mundo começa do zero. Todo mundo aí que tem milhões de seguidores começou do zero algum dia. Mas mesmo com poucos seguidores, você já pode ter resultados, porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. A gente vai ver mais sobre isso aqui. O que eu não quero é que você desanime, porque os resultados não acontecem imediatamente, por exemplo, em nenhuma área, assim, nenhum negócio assim. Mas muitas vezes, essa falta de resultados vem de falta de preparo, de falta de informação, de falta de conhecimento. Por isso que é tão importante você participar de cursos como esse aqui. Se você ficar impaciente querendo resultados da noite pro dia, você só vai se frustrar.
Se eu quisesse lá atrás, quando eu comecei o blog, mesmo que não existisse esse mercado de influência como existe hoje, se eu quisesse naquela época já ter resultados da noite pro dia, eu ia ficar muito frustrada. Demorou para eu construir tudo isso que eu tenho hoje. Claro que se eu tivesse começado numa época como hoje e com todo esse monte de informações e cursos como este aqui para me ajudar, eu teria encurtado muito esse caminho. Eu tive que garimpar ali. A gente brinca que quando a gente começou era tudo mato na internet. Eu falo a gente, né, que já trabalha com blogs há muito tempo. Então assim, tenha paciência, você vai construindo e vai escalando aos poucos. O resultado vem se você direcionar corretamente ali o que você está fazendo. Uma outra atitude errada que eu não posso deixar de falar aqui é sobre cópia e plágio. Não seja essa pessoa. Infelizmente, muitas pessoas que começam nesse mercado de organização e produtividade, e eu imagino que em outros também, mas esse é o que eu acompanho por ser o meu local de fala, muitas pessoas acabam acompanhando pessoas que são referência nas suas áreas de atuação, copiam e passam um conteúdo que não é delas sem dar o crédito também. Então, copiar, plagiar é um erro que muitas pessoas cometem e isso compromete muito a sua imagem. Porque se você conhece essa pessoa que é referência, geralmente outras pessoas também conhecem. Então, é muito chato isso. As pessoas vão ver que você está copiando e, inclusive, podem não apenas te denunciar para outra pessoa, como você pode ter problemas legais com isso. Especialmente quando envolve marcas registradas, propriedade intelectual, livros, cursos, enfim. Outro erro é achar que precisa ter milhares, milhões de seguidores para começar a ter resultados. Uma tendência cada vez maior nesse mercado digital é a dos micro-influenciadores. Então não importa tanto a quantidade de seguidores que você tem, mas como você se relaciona com o seu público e se o seu público se engaja com você. E cada vez mais as marcas e outras pessoas têm valorizado cada vez mais esses influenciadores menores, digamos assim, porque você consegue ter uma relação melhor com as pessoas que te acompanham. Eu falo sobre isso porque um dos nichos de atuação é você gerar a monetização do seu próprio conteúdo. Então, suponhamos que você seja personal organizer, por exemplo, e seu trabalho essencialmente é fazer essa organização residencial, tô dando um exemplo. E você quer levar o seu trabalho para o online, para fazer consultorias online e esses processos de organização virtualmente também. Se você tiver um perfil no Instagram, por exemplo, com um conteúdo legal e que vai cada vez mais trazendo uma audiência bacana e engajada, algumas marcas podem te buscar para fazer parcerias com você. Isso significa que você pode ser pago, patrocinado ou patrocinada para fazer uma postagem no Instagram, por exemplo, fazendo uma resenha de um produto e a marca vai te pagar por isso, ou seja, é uma fonte de renda adicional que antes talvez você nem pensasse em ter. Um outro equívoco que eu vejo algumas pessoas que começam a ir para a internet cometendo é não ter um diferencial. Então, quando você começar a publicar, a criar conteúdo, é importante que você se conheça e saiba o que diferencia você das outras pessoas no seu mercado. O que você tem para dizer de diferente do que já existe por aí? Essa maneira de se colocar é um diferencial importante e que vai fazer com que as pessoas se identifiquem ou não com você. Outra coisa é tentar ser quem você não é. Então eu sei que é muito difícil para quem está começando encontrar a sua própria voz, mas isso vem com o tempo. Na verdade, você pode começar compartilhando algo que você viu e aí você pode falar, por exemplo, eu vi no blog da Thaís ela falando sobre a rotina matinal dela, quis fazer um post parecido também, e daí você conta do seu jeito. Então você não tá copiando, você tá dizendo que você teve uma inspiração, você tá dando os créditos pela inspiração e trazendo a sua visão. Muito aos poucos, então dessa maneira honesta você tá dizendo para todo mundo quais foram as suas fontes de referência, a sua inspiração, e muito aos poucos você vai criando a sua própria voz para criar aquele conteúdo também. Eu falei sobre não ter um diferencial, mas tão equivocado quanto isso é você não ter um foco também. Então, significa você praticamente ir para a internet e querer falar sobre tudo. Então, eu quero falar sobre organização e produtividade, gestão do tempo, organização da casa, etc, etc. E aí você acaba não tendo um foco e aí você não gera realmente um diferencial, porque por que as pessoas vão acompanhar você em vez de acompanhar quem elas já têm como referência no meio? Então é muito importante que você tenha um foco, porque aí até para você se capacitar
buscar, estudar, se especializar, é melhor. Você direciona a sua comunicação. E é muito importante que você também mergulhe nesse mundo da internet, que você goste da internet, que você entenda que a publicidade que você faz, por exemplo, no guia do bairro para divulgar a sua loja, ou no folheto que você deixa para divulgar os seus serviços no seu bairro, na sua região, é diferente da comunicação na internet. E depende muito do seu público e de onde ele está para você saber quais são as redes sociais que você vai usar, porque você não precisa estar em todas, mas a gente vai falar sobre isso na aula 2 de quarta-feira. Bom, enfim, esses são alguns equívocos que eu vejo algumas pessoas que começam a querer trabalhar com internet cometerem, e eu tô tentando trazer um pouquinho da minha experiência para te ajudar a observar e não cometer esses erros na sua jornada. Você vai encurtar bastante o seu caminho se você ouvir um pouquinho desta que vos fala. Agora, tem várias ações que, do contrário, você pode fazer para encurtar ainda mais esse caminho até o resultado que você gostaria. Mas eu precisaria de muito mais tempo para falar sobre tudo isso. Por isso que na aula 2 de quarta-feira eu vou te ensinar como que você pode escolher as diversas redes sociais para atuar, como organizar essa produção de conteúdo para você não ter um super trabalho com isso, gerar conteúdo infinito praticamente, tudo depende da organização. Então eu vou falar sobre isso, sobre como eu organizo meu calendário editorial, como que eu organizo as minhas ideias, que ferramentas que eu uso, como que eu faço para planejar os conteúdos para as diversas redes. Então não se preocupa, a gente tem mais 2 aulas. O conteúdo da próxima é esse: como organizar a sua produção de conteúdo na internet. Se você não sabe por onde começar, que tipo de equipamento você precisa ter, que conhecimentos e habilidades você tem que ter, que aplicativos usar para se organizar, então eu acho que você vai gostar bastante dessa aula. Então na aula 2 você vai vir aqui pro backstage do Vida Organizada e vai conhecer como é um pouquinho da minha rotina de trabalho, como que eu costumo fazer em todos esses dias para gerar tanto conteúdo nas diversas redes sociais diariamente. Como que eu consigo tocar um negócio, escrever, ser criativa e ficar com a minha família, aproveitar momentos legais, ter meus hobbies, estudar bastante, enfim. Não perca por nada. Nessa primeira aula, então, a gente viu um pouquinho sobre como se tornar referência na internet. Uma pergunta muito comum que surgiu ao longo das últimas semanas foi: Thaís, como que eu sei que uma pessoa é referência? Pesquisa o nome dela na internet, ou então pesquisa o assunto que você quer saber se ela é referência na internet. Se ela aparecer ali nos primeiros resultados e não no tráfego pago, e sim no orgânico, que são aquelas pessoas que estão ali porque criam conteúdo há bastante tempo, são referência, elas vão aparecer ali. Essa pessoa tem livros publicados na área? Isso também é um ponto importante, porque significa que alguma editora entrou em contato e validou o que essa pessoa fala, passou por um comitê com várias pessoas envolvidas, então ela é referência naquilo que ela fala. Essa pessoa já foi convidada por veículos de imprensa para falar a respeito do mercado, ela já prestou serviços em empresas conhecidas, ela já palestrou em eventos da área, enfim, tudo isso te ajuda a saber se uma pessoa é referência ou não. Mas mais uma vez, você não precisa ficar assustado com isso, porque você pode se tornar referência no seu nicho de atuação, você só precisa começar, porque é uma construção, e toda construção começa apenas com o primeiro tijolinho. E aqui nessa primeira aula a gente viu um pouquinho então sobre o que é se tornar referência. Eu falei sobre o mercado de internet hoje, falei um pouquinho sobre essa questão dos micro-influenciadores, contei um pouquinho da minha história para você, trouxe alguns segredos aí para a criação de conteúdo que facilitaram todo esse processo para eu me tornar referência no mercado. Falei um pouquinho sobre essa questão da gente ter vergonha, do medo da exposição, como que a gente pode servir a outra pessoa, sempre postar um conteúdo, compartilhar algo que ajude realmente as outras pessoas e não um conteúdo autocentrado. A gente viu então algumas atitudes erradas e equivocadas, alguns erros muito comuns que quem tá começando geralmente comete, para você evitar esses erros. E aí na próxima aula a gente vai falar então sobre como organizar essa produção de conteúdo na internet. Antes de ir, eu quero te perguntar, você quer ser referência em que nicho de atuação? Em que mercado? Comenta aqui embaixo dessa aula que eu quero muito saber. Também me conta o que você achou dessa aula aqui nos comentários. Se você puder e quiser, compartilhe esta aula com os seus amigos, se você acreditar que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo ao longo dessa semana aqui em que essa jornada está acontecendo. Agradeço demais a sua presença até aqui e até a próxima aula.